Oi, pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua luz. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos iniciar mais uma noite de estudos. Sejam bem-vindos. Vamos então começar com uma prece, né, como nós sempre fazemos, pedindo o amparo do alto, pedindo a proteção da espiritualidade, que sempre nos ajuda e mais uma vez aqui está nos amparando, nos intuindo, nos aplicando passes, fluidificando a água que nós colocamos à mesa, que nós colocamos no nosso ambiente para ser fluidificada com as energias do alto, com as forças magnéticas curativas, para que todo o nosso organismo se beneficie, para que todos os nossos familiares também se beneficiem e todos possamos usufruir da harmonia orgânica, emocional, psíquica, recebendo também os estímulos para a nossa mente e para o nosso sentimento. Os estímulos que vertem do alto, os estímulos à fé, à esperança, à caridade, os estímulos à paciência, à compreensão, à tolerância, à bondade, todas as virtudes que nós trazemos potencialmente dentro de nós, mas que precisam ser desenvolvidas através do nosso esforço, através das experiências evolutivas, dos exercícios de cada dia. Que a tua luz, Senhor, seja o farol a nos guiar e que nesta noite, todos que aqui estamos, possamos aprender um pouco mais com André Luiz e com os demais espíritos que nos trazem conceitos tão elevados, tão profundos, tão verdadeiros, terapêuticos para todos nós. Pedimos em benefício de todos os lares, todos os irmãos e irmãs que estão conosco, todos aqueles que estão em viagens, aqueles que estão ouvindo no seu carro, ou que estão acamados, ou que estão trabalhando e ouvindo, ou que estão andando, fazendo atividade física. Que todos sejam abençoados e também os nomes que estão sendo colocados na área de texto, que sejam visitados, né? Que as pessoas possam ser amparadas pelos amigos espirituais. Pedimos em especial a toda a coletividade de espíritos necessitados em torno de nós, que se aproximam, que são trazidos para esses momentos, para se adaptarem à vida maior, para que possam compreender que já estão na vida após a morte, que possam se adaptar à saúde, recuperando as suas melhores condições. Então, que todos recebam as nossas melhores energias. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Bem, pessoal, então vamos lá, né? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Nós estamos falando aqui da página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Nós participamos na Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui em Campina Grande, né? E todas as noites nós estamos aqui, né? De segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas, né? Segunda, terça, quinta, pula a quarta, né? Quinta e sexta às 20 horas. Na quarta-feira a gente faz às 9 horas da manhã, tá? E é sempre um estudo diferente, sempre uma obra espírita diferente, né? É um estudo terapêutico, que não é apenas teoria, né? Não é apenas conceitos, mas é, é o conteúdo espírita que é profundamente terapêutico, né? Então, quando nós não estamos bem, a gente começa a participar, a gente começa a buscar o conhecimento espírita, né? O auxílio espiritual. A gente continuando, a gente melhora. Não tem como não melhorar, tá? Só não melhora se não quiser, tá bom? Então vamos lá, né, pessoal? Vamos
Dá sequência ao estudo de hoje, né, que é do livro Os Mensageiros do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. É o segundo livro da sequência do Nosso Lar, né? Estamos no capítulo 19 ainda, falando sobre o sopro, tá? Vamos lá, né? Lembrando que o sopro, né, é uma atividade mediúnica, sopro terapêutico, né, que a gente está falando. É uma atividade, um recurso terapêutico que nós temos à nossa disposição. Podemos usar associado ao passe ou não, não é? E de grande valia, os espíritos, eles, eles entendem como sendo até mais especializado do que o próprio passe, tá? Como é que tá o som aí, pessoal? O som tá ok? Tá dando para ouvir direitinho? Tá tudo tranquilo, né? Imagem, som aí, tá tudo bem, né? Ok, né? Então tá bom. Se tiver alguma coisa errada aí, vocês me falam, tá? Tive que fazer umas regulagens diferentes aí, então se o som principalmente, né? Tive que fazer uma regulagem aqui, né? Porque eu falei para vocês meu notebook tinha caído no chão, né? Aí tive que levar para o conserto, reconfigurar tudo, né? Mas deu certo, aparentemente, né? Então vamos lá. Nós estamos no meio da, do capítulo 19, falando sobre o sopro, né? Falando sobre o sopro. Oi, alô, som. Um, dois, som. Ok. Então vamos lá. Então o Alfredo, né? O André Luiz, o Vicente e o Aniceto, eles estão num castelo, né, numa região de, de, de necessitados, né, na região umbralina, né, num posto de socorro de Campo da Paz, da cidade de Campo da Paz. Tá? Então eles resolveram ficar, né, passar a noite ali, vão ajudar nos trabalhos de prece que eles vão ter daqui a pouco, né? E, e depois virão para a Terra. O Alfredo falou que ele iria emprestar o carro deles lá. Falou mesmo, tá, pessoal? Não estou brincando, não. Ele ia emprestar o carro deles lá para que eles conseguissem chegar mais rapidamente aqui na Terra, porque senão eles iriam andando mesmo, né? E por caminhos tortuosos, né? Por caminhos difíceis. Então eles teriam esse meio de locomoção para acelerar um pouco aí a caminhada deles, né? E aí o Alfredo falou a respeito do sopro, né? Que eles iam precisar de alguns técnicos do sopro para os serviços da prece. Isso vai ficar na semana que vem, que a gente vai falar sobre esse trabalho da prece, tá? Então, aí o Alfredo começou a explicar a respeito do, do, do sopro, né? E o sopro, pessoal, é o sopro mesmo, tá? Eu falei para vocês, é o sopro, tá? Só que com fins terapêuticos. Quando você usa o sopro sob a luz da oração, com a intenção de curar, com a intenção de aliviar, né? Com a intenção de cicatrizar, né? Então depende da sua intenção ali para acalmar, para estimular. Quando você usa o sopro com uma determinada intenção, você está expressando forças ectoplásmicas em grande quantidade, né? Porque nós exteriorizamos através da boca, dos ouvidos, das narinas, né? E como tem muito a ver, a respiração é muito importante, o ar, né? Deus soprou
sobre a criatura, né? Sopro da vida, né? Vocês lembram? Gênesis, né? Sopro da vida. Jesus, ele usava o sopro como recurso terapêutico. Nós intuitivamente usamos também, né? Quando alguma criança machuca, né? A gente usa o sopro para e realmente ajuda, né? E como Vicente e eu não pudéssemos ocultar a perplexidade, Alfredo considerou: isto não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino, não é? Então era uma coisa que Jesus é um recurso terapêutico. Jesus usava vários recursos, né? Mas entre eles ele usava o do sopro, né? Às vezes ele chegava até a cuspir, né? Aquele cego, né? Do tanque de Betesda lá, né? Ele cuspiu, né? Fez lama ali com a terra que estava ali, colocou nos olhos, né? Então ele tinha vários recursos, tinha a imposição das mãos, que ele usava com frequência, né? Eram vários recursos que ele usava, tá? Então pode soprar aí as plantinhas, eu sempre uso, né? As plantinhas, os bichinhos, tá? E o Alfredo explicou que nós podemos lançar mão, né, de muitos patrimônios divinos que nós não temos utilizado. Porque a gente desconfia, porque a gente não se acha capaz, né? Porque a gente não acredita, não tem fé, né? E aí tesouros que nós poderíamos utilizar, tesouros nós acabamos deixando inutilizados, né? Nós não lançamos mão desses tesouros, né? A Cassileide colocou: o sopro é válido pelo pensamento? Ele é válido pelas energias que a gente expressa, né? Através da respiração junto com o ar, vai a força vital nossa, né? O ectoplasma, que é uma força magnética, tá? De grande poder terapêutico. E sob o pensamento, sob a alavanca da vontade e a força mental, a fé, que é muito importante, isso imprime a essas energias, imprime a essas forças um poder muito grande. De futuro, né? De futuro, nós faremos coisas absolutamente incríveis, pessoal. De futuro, nós faremos coisas absolutamente incríveis. Não vou falar muito porque pode parecer bobagem, né? Mas o ectoplasma, como ele faz uma relação com a outra dimensão, né? Os espíritos proporcionaram várias experiências de ectoplasmia, né? Em que os encarnados conseguiam atravessar, os espíritos conseguiam atravessar corpos sólidos através de parede, né? Fazer aparecer alguma coisa dentro de uma caixinha, né? Ou desaparecer alguma coisa, né? Então tem coisas que eu não vou nem falar, mas tem muita coisa que nós poderemos fazer por esse refinamento do ectoplasma. Faz parte da evolução genética, da evolução, né, da nossa fisiologia, do sistema nervoso e também, logicamente, né, a melhoria da qualidade do ectoplasma nosso. E também aqueles que estão vindo de fora, né, de outros planetas, estão vindo muitos espíritos das Pleiades, né, que é o Cruzeiro do Sul, né, está vindo muitos espíritos é, para a Terra, né, para ajudar na evolução. Então eles vão imprimir mudanças genéticas em nós. Eles estão se adaptando, estão reencarnando, né? Estão imprimindo já mudanças, né? Então muita coisa vai acontecer diferente, pessoal. Muita coisa extraordinária, realmente. O grande problema do ser humano, mais para frente, né?
vai ser, na verdade, o problema, superado o problema moral, porque todos os outros problemas vão ser resolvidos. O grande problema da criatura, na verdade, em essência, é o problema moral. É agir conforme o bem, né? Agir de uma forma boa, fazer o bem, pensar o bem, porque os outros problemas todos serão resolvidos, tá? Mas o grande problema é o problema moral, ok? Então isso tudo nos aguarda, a humanidade, né, com soluções inimagináveis para nós hoje, né? E como Vicente, isso aqui já falamos, né, que Jesus concedia o sopro divino, né? O sopro da vida percorre a criação inteira. Toda a página sagrada comentando o princípio da existência refere-se a isso. Nunca pensaram no vento como sopro criador da natureza, né? O vento como sopro criador da natureza. Então o vento é o sopro divino, é o sopro criador da natureza, né? Renovando o ar, renovando a vida, semeando, né? Dispersando as sementes das plantas, né? É muito importante, limpando a atmosfera, né? Então, no Gênesis, como eu falei, né? Deus concedeu o sopro da vida, né? O hálito divino. Nós estamos, diz o Emmanuel, né? Que nós estamos mergulhados no hálito divino, no hausto do Criador. Todo o universo, tudo que existe está mergulhado em Deus, mergulhado no hálito divino. Vê que coisa, né? Extraordinária. O nosso alimento é, em maior parte, o ar, né? Em maior parte, a grande parte, a maior parte do nosso alimento é o ar. Porque o ar é um dos elementos mais comburentes que existe, que mais pega fogo, né? O oxigênio, né? O oxigênio e o hidrogênio, né? Dos elementos que mais pegam fogo, né? E a gente respira grandes quantidades de oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, né? E é o grande alimento nosso. Tanto que a gente fica sem comer uns bons dias aí, bastante, depende da pessoa, né? Nós ficamos alguns dias bem menos sem tomar líquido. Depende da pessoa também, mas é bem menos do que comida sólida. E sem respirar, aí, aí a gente não fica muito tempo, não. Sem respirar fica difícil. É o grande alimento nosso, a respiração, né? Certo? Quanto a mim, desde o ingresso em Campo da Paz, quando fui ali recolhido em péssimas condições espirituais, tenho aprendido maravilhosas lições nesse particular. O Alfredo falando, né? Porque ele foi recolhido em Campo da Paz muito necessitado. A gente conversou sobre a história dele, né? A história dele com a Ismália, a questão do ciúme dele, né? Então, né, tá gravado isso aí, quem quiser assistir, né, alguns capítulos anteriores aí, acho que no capítulo anterior, se não me engano, a história do Alfredo, né? Então ele foi atendido ali em Campo da Paz em péssimas condições, né? E aí ele foi se equilibrando, foi recebendo o auxílio, né? E chegou à direção de Campo da Paz aí, né, desse posto de socorro, tá? Através de muita preparação, né? Muito trabalho, né? E aí ele fala que desde que ele foi socorrido, ele aprendeu muitas coisas, né? Maravilhosas lições nesse particular do uso do sopro, tá? Tanto assim que, chefiando este posto, tenho incentivado, com as possibilidades ao meu alcance, a formação
de novos cooperadores nesse sentido, oferecendo compensações aos que se decidam iniciar a tarefa de especialização. Nem sempre fácil para todos, né? Então, como a gente viu, qualquer pessoa pode começar a treinar, tanto na Terra quanto no plano espiritual. Qualquer pessoa pode começar a treinar, pode querer ajudar com o sopro, ser útil aos seus familiares, né? Até a si mesmo, né? Naquilo que seja possível utilizar o sopro, né? Na casa espírita, né? Só que a gente viu, né? Precisa uma boca acostumada a falar do bem com abstenção do mal, o estômago puro, né? Ou seja, o cuidado com a alimentação, evitar os excessos, tudo que a gente sabe que faz mal, evitar, né? Então, aquela alimentação mais sóbria, mais cuidadosa, né? E evitando os excessos, né? Então tem a parte física, evitar os vícios, né? Isso, né, é muito importante para não impregnar, né, o nosso ectoplasma com as emanações tóxicas de quaisquer vícios, né? Tanto os vícios de ingestão de alguma coisa, quanto os vícios morais, né? Da sexolatria, né? Então a gente tem que evitar e para ir limpando o nosso interior, né? Para ir é, preparando o vaso interior para que, recebendo os fluidos dos espíritos amigos, nós possamos juntar aos nossos fluidos mais límpidos, vamos dizer assim, né? Uma qualidade melhor, para que o resultado seja o melhor possível, né? Ok? Vou só verificar uma coisa. Pontinho, ok, né? Então, pessoal, o que a gente precisa apenas é isso. Então, ninguém está impossibilitado. Somos nós que nos impossibilitamos na medida em que a gente não se esforça no sentido de aprimorar hábitos, né? Mas a pessoa que quer, é a pessoa que quer amar, que quer ajudar, que quer servir, quer ser útil, né? Então, é um exercício de fé, um exercício de compreensão, né? De caridade. Ah, mas todo mundo pode exercitar, ninguém está impedido de exercitar, né? Só que ele falou aqui que ele vem incentivando todos aqueles que querem fazer esse exercício, esse aprendizado, essa especialização, que nem sempre é fácil para todos, por vários motivos, esses motivos que a gente está falando. Que precisa boa disposição, decisão mesmo, disciplina para, para que os resultados sejam os mais positivos, né? A esse tempo, Ismália recebia algumas colaboradoras de importância que se preparavam para a tarefa. Impressionado com o que ouvira, acompanhei de perto as providências que se organizavam, né? Eles estavam preparando lá para os serviços da prece, né? Encontrando-me, porém, mais a sós com Aniceto, transmiti-lhe minha enorme surpresa, respondendo-me ele em tom confidencial. O André Luiz ficou muito surpreso com a história do sopro, né? Assim como você, falou, pô, já não sabia, né? Não imaginava. Interessante, né? É. Esquecem-se vocês, disse o Aniceto, né? Para o André Luiz e para o Vicente. Né? Esquecem-se vocês de que a própria Bíblia, aludindo aos primórdios do homem, narra que o Criador assoprou na forma criada. Né? Criou o homem do barro, né? Numa uma óbvia alusão aos elementos da terra que compõem o nosso organismo, né? Porque o organismo das criaturas na terra é composto pelos elementos que se encontram na terra hoje, né? Então, criou do barro, né? E assoprou na forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida, né?
Olha que interessante, né? Tem umas coisas tão que a gente não para pensar, né? A gente às vezes lê, repete, e há tanto tempo a gente ouve falar e a gente não para analisar, né? Referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, faz-se preciso reconhecer, André, que mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com a intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Bonito, né? Você viu o Aniceto explicando para o André Luiz, né? É preciso reconhecer que mesmo partindo de homens imperfeitos, nós somos imperfeitos, né? Quer dizer, mesmo que a gente tenha certas imperfeições, mas a gente tem a boa vontade. É muito esclarecedor isso aqui, né? Não quer dizer que nós vamos ficar cultivando as imperfeições. Ah, porque o Aniceto falou que é só ter boa vontade que está tudo resolvido. Não, não é assim, né? Não é nós nos acomodarmos às imperfeições, né? É nós, apesar das imperfeições, né? A gente se dispor a fazer o que for possível, né? Mas irmos ao mesmo tempo trabalhando por melhorar, por desfazer dessas imperfeições, né? Deus não espera que a gente seja perfeito para a gente fazer o bem, mas que a gente vá se aperfeiçoando na prática do bem, tá? Certo? Ok, pessoal. Lógico que as casas espíritas, os ambientes institucionais, lógico que vai ter um mínimo de padrão do que vai oferecer para as pessoas que buscam, pessoas muito necessitadas, né? Tanto no corpo, da alma, emocional. É lógico que a casa espírita tem uma grande responsabilidade, o tipo de fluido que oferece às pessoas, o tipo de trabalhador que oferece. Lógico que vai ter um mínimo de condições, né? E que as pessoas precisam se enquadrar, né? De certo modo, numa condição mínima, né? Para que sejam admitidos como qualquer trabalho na Terra, né? Quando você vai buscar um trabalho, mas você tem o primeiro grau, você tem, nem sei como é que chama hoje, né? Ensino fundamental, você tem o, né? A faculdade, você tem não sei o quê. Então, também no trabalho espiritual, seja aqui na Terra, seja no plano espiritual, lógico que nós devemos trabalhar pelo aprimoramento, né, das nossas condições. No campo espiritual, é mais esse lado moral, o conjunto de hábitos, de sentimentos, né, de atitudes, isso aí vai dando o nosso padrão em que a gente respira normalmente. Então a casa espírita vai avaliar, né, a condição das pessoas, o que elas têm demonstrado, né, de boa vontade, né, de preparação. É normal, né, pessoal? Tá? Isso não é excesso de exigência, não. Lógico que depende de casa para casa, né, os padrões que estabelece, né? Mas é preciso isso, né? Tá? Então, né, mas mesmo assim nós continuamos sendo imperfeitos, né? Então a gente se lança ao trabalho, mas ainda com imperfeições. A gente não conhece tudo que a gente podia conhecer, a gente ainda não vibra o amor na intensidade que a gente precisava vibrar, né? A nossa concentração não é ainda do jeito que poderia ser, mas nós estamos exercitando. Vocês entendem a diferença? Estamos exercitando com boa vontade, né? E desse modo, todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas. Porque todos nós somos herdeiros diretos do poder, do divino poder. E também nós precisamos considerar
que, diante das nossas precariedades, mas diante da nossa boa vontade, os espíritos amigos suprem certas deficiências nossas, com o auxílio deles. Né? Então, diante de um mínimo de condição da nossa boa vontade, os espíritos suprem certas carências nossas, seja de conhecimento, seja de é, dificuldade de concentração, né? Eles percebem certas dificuldades e acabam nos ajudando para que as nossas precariedades não interfiram negativamente, né? E pelo contrário, para que o resultado seja positivo, tá? Ok, pessoal? Né? Então, devemos sempre lembrar isso, né? Nós somos herdeiros do divino poder. Vamos valorizar muito mais o bem que a gente possa fazer, as virtudes potenciais que nós temos, do que os defeitos, do que os vazios, entendeu? Então nós precisamos focar muito mais nisso, porque isso é luz dentro de nós. E os vazios são a ausência da luz, são vazio. Então não adianta a gente brigar com vazio, nós temos que acender a luz, né? Certo? Duvidar é, né? É um dos materiais, a dúvida é um dos materiais mais corrosivos, hein? Né? Em se tratando de mediunidade, em se tratando de forças curativas, de passe, né? Do sopro. A dúvida é um dos materiais mais corrosivos que tem, dissolvendo as nossas melhores condições, né? Pela simples dúvida, por ficar duvidando, né? Ficar, ai, mas será que não sei o quê? Né? Então, acreditar, confiar, né? Mentalizar, né? Então, desejar a melhora do outro, né? A cura, o alívio, né? E acreditar. Não foi à toa que Jesus falou, né? Tudo o que pedirdes ao Pai em estado de oração, crendo que o recebereis, vos será concedido. Né? Tudo o que pedirdes ao Pai em estado de oração, crendo que o recebereis, vos será concedido. Quer dizer, é a fé, se acreditar mesmo, né? Não ter dúvidas, não cultivar dúvidas. Ah, mas será que vai ajudar? Não. Lógico que vai ajudar, né? Se você cultivar o poder da fé, né? Junto com essa grande boa vontade, com a sua vontade de amar e com a ajuda espiritual, a gente pode esperar o quê? Só pode esperar coisa boa, né? É lógico que o quanto a pessoa vai melhorar, o quanto ela aí aí pertence a Deus, né? Aos méritos da própria pessoa, né? Aí os espíritos é que tem que avaliar, Deus é que avalia, nós não sabemos. A nós nos cabe pedir, o conceder cabe a Deus. Nós não queremos, não podemos fazer os dois papéis aí. Nosso papel é de pedir, é de querer, é de buscar. Pedir, buscar e bater, né? Então, o nosso papel é esse. O conceder pertence a Deus, conforme a avaliação dele, do que a gente merece ou não, do que o paciente merece ou não, né? Aquele que está tomando o sopro, o passe, né? Aí outro departamento, né? Nosso departamento é a gente fazer a nossa parte. O máximo de fé, de boa vontade, mas os resultados pertencem a Deus, tá? Então, e termos confiança também que o que acontecer, né, é algo, é conforme a vontade divina, tá? Certo? Aliás, é necessário observar também que nós estamos diante de uma exclusividade. Você, por certo, passou muito ligeiramente pelo nosso Ministério do Auxílio, né? Não é uma exclusividade
do campo da paz ali, do posto de socorro. É um recurso amplamente utilizado, não apenas ali, mas em toda a espiritualidade, toda parte. Tá? Temos ali, no Ministério do Auxílio, lá em Nosso Lar, o Aniceto falando, né, para o André Luiz e para o Vicente. Temos ali grande instituto especializado nesse sentido, onde nobres colegas se votam a essa modalidade de cooperação. Você vê, o Aniceto falando, André, lá em Nosso Lar nós temos também um grande instituto especializado na questão do sopro. Quem imaginaria isso, né? Você vê que coisa interessante, né? As maiores coisas da vida, elas são todas de graça, né? Coisas mais importantes, você quer fazer uma prece? É de graça. Você quer aplicar um passe? É de graça. Você quer fazer um sopro? É de graça. Você quer usar a autossugestão? É de graça. Não é? Coisa boa? Não precisa pagar nada. Ai, ai. Não é? As melhores coisas, os recursos mais interessantes, terapêuticos aí, eles não custam nada. Respirar é de graça, né, João? Ai, ai. Então, olha só, quanta coisa boa que a gente pode usufruir só precisando usarmos a boa vontade. Disciplina, né? Disciplina, boa vontade. Nós estamos mergulhados na energia divina, no hausto do Criador, que também não nos cobra nada, né? Por nós absorvemos desse manancial infinito de energias. Toda vez que a gente ora, a gente se reabastece, a gente acessa o manancial infinito de vibrações divinas nas quais nós estamos mergulhados, né? Então, está tudo ao nosso dispor. A gente não, né? A gente não precisa ficar na carência que a gente fica às vezes. Está tudo ao nosso dispor, é só usarmos, né? Tanto para nós quanto para os outros, família, né? No plano carnal, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios. Notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir ditos, auxílios divinos, deve ser aqui, acho que está errado. Poderão distribuir auxílios ditos, não, auxílios divinos. Eu devo ter errado aqui né? Quem está com o livro aí, dá uma olhadinha, mas é auxílios divinos, né? Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, pessoal. Passou aqui na minha correção. Só que eu não gosto de deixar essas coisas assim abertas, né? Porque são coisas muito sérias, né? Conhecimento espírita, essas informações não dá pra gente. São coisas muito sérias, né? Então, deixa eu ver aqui pra vocês. Tá, né? Vamos ver. Um pouquinho aqui. Auxílios divinos mesmo, né? É isso mesmo. Então, as bocas, né, generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. Exatamente isso, tá? Certo? Então, você vê, está ao nosso dispor, né? Só que essas graças, essas bênçãos, nós poderemos acessar. Nós poderemos usar quanto mais nós nos aprimoramos. Aí é uma relação direta
entre o quanto nós adquirimos de qualidade, né? Qualidade dentro de nós, qualidade de atuação na vida, qualidade de pensamento, de sentimento, de emoção, e nós teremos cada vez mais poder de amar, poder de ajudar, poder de curar, poder de aliviar. Entendeu? Aí é uma relação direta. Quanto mais nós nos abrimos, né, para o divino poder, através da nosso aperfeiçoamento, mais poderemos ajudar, socorrer, amparar a nós mesmos e aos nossos, a todos aqueles que estiverem próximos a nós. Tá, pessoal? Ok? Então, é uma relação direta. Quem quer ajudar, ajude a si mesmo, a princípio, melhore-se a si mesmo. E quanto mais você se melhorar, mais você terá poder de ajudar. Jesus falou assim: só aquele que ajunta pode distribuir. Só aquele que ajunta pode distribuir. Olha que interessante, né? Você só pode dar daquilo que você está juntando. Parece tão simples, parece tão óbvio, né? Mas, mas na nossa vida diária é importante isso, né? Ou seja, nós precisamos ajuntar amor, precisamos ajuntar conhecimento, precisamos ajuntar compreensão, tolerância, paciência, precisamos nos aprimorar para termos cada vez mais condição de distribuir. Que nós não vamos poder dar o que a gente não tem. Tá? O que a gente não tem buscado, o que a gente não tem exercitado, o que a gente não tem decidido, né, ampliar em nós. Tá? Certo? A juntar bons sentimentos, né, Jerusa? Isso mesmo. A Dilma colocou: meu pai falava, uma casa não se manterá de pé sem uma boa base. Isso mesmo, né? Às vezes você quer ajudar o seu filho, a sua filha, o seu marido, às vezes fica inquieto, inquieta, né? Porque não está indo no centro. Mas eu queria que a minha família fosse no centro, eu queria que eles fossem tomar passe, né? Mas você vai. Ai, não, porque não sei o quê, porque não dá tempo. Ah, mas você queria que eles fossem, mas nem você não consegue levar nem você. Comece levando você primeiro, que aí depois você consegue, você vai se fortalecendo, você vai recebendo ajuda, né, espiritual. Daqui a pouco você consegue levar o marido, os filhos. Não é assim? Ai, ai. Então a gente quer já fazer o serviço completo, né? Só que a base começa por nós. Nós somos a semente ali, né? Que deve ser cultivada, fortalecida, germinada, né? Para que os frutos venham, para que possa se ampliar, né? Possa gerar sombras, né? Para as outras pessoas. Não é assim, pessoal? Então a gente tem que lembrar disso, né? Não adianta a gente ficar inquieto, né? Seja o exemplo, exatamente, Clarice. Seja o exemplo daquilo que você quer para os outros, tem que passar por nós. Não adianta, não é material de exportação, ah, eu quero isso aqui para o outro. Não, tem que passar por nós. Senão o outro não vai nem confiar que aquilo é bom. Se você não experimentou e não melhorou, como é que ele vai acreditar que aquilo é bom, né? Então, começa por nós, né? Tá? E deixa toda a inquietação de levar as pessoas, de não, porque fulano tem que vir comigo, aí fulano não quer, mas deixa quieto, vá você. É que nem evangelho no lar, ai, mas ninguém quer fazer, ninguém quer fazer. Faça você. Pelo menos você, uma vez por semana, faça lá sua leitura em voz alta, no seu quarto, onde haja uma privacidade. Faça lá uma leiturazinha de uma página, faça uma prece, peça pela família, peça pelo ambiente, pelos necessitados.
essa ajuda aos bons espíritos, né? E eles ali estarão ajudando, né? A gente quer a árvore pronta, já dando fruto, e a gente despreza a semente, né? E lembrando, esquecendo que a árvore começa da semente, né? Entendeu? Então, a gente, em grupo, né, através de estudos em grupo, a gente aprende uma lição que é assim: você não vai ter três se você não tiver dois primeiro. Você não vai ter dois se você não tiver um, né? Você tem que ter pelo menos um, né? Então, pelo menos você tem que contar com você. Pronto, já começou. É um. A partir desse um, você pode vir até dois, né? Eu vou. Se alguém quiser vir junto, daqui a pouco vem alguém junto, né? Daqui a pouco vira um três, vira um quatro, vira um cinco, né? Mas é uma coisa progressiva, né, pessoal? Para tudo, né, que a gente vai fazer é assim, né? Certo? Então vamos lá, né? As bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto, né? Esperava que Aniceto prosseguisse, mostrando-me as qualidades magnéticas do sopro, mas Alfredo acercara-se de nós, operoso e solícito, exclamando: estamos no momento destinado aos trabalhos de assistência e oração, né? Quer dizer, iam começar, né? Eles iam se deslocar lá para o local onde eles fazem os trabalhos. Vocês vão ver que, trabalho de oração, deve ser se reunir lá numa salinha e fazer, né? Mas aqui vocês vão ver que é um trabalho bem, bem diferente disso. É um trabalho bem maior, tá? É um trabalho de oração aqui no posto de socorro, é um trabalho bem grande aqui, tá? Vai ser bem interessante, inclusive, vai ter muita coisa interessante, certo? Segui-lo-emos com prazer, respondeu o nosso instrutor sorrindo. Era necessário interromper a lição atendendo a deveres diferentes, né? Aí acho que é no próximo capítulo mesmo, né? Acho que é na sequência aí que eles vão ter o trabalho da oração aí, né? É que às vezes no meio do caminho o André Luiz vê alguma coisa interessante e aquilo rende uma conversa, rende umas boas explicações do Aniceto, né? Às vezes a gente só vai chegar no final no objetivo lá, às vezes no outro capítulo, né? Mas vamos lá, né? Semana que vem a gente vai continuar, porque a gente já terminou aqui, pessoal. A gente terminou o capítulo, tá? Eu não quis entrar no próximo hoje, né? Porque a gente também já está aí com quase, né, 10 minutos para a gente acabar. Então a gente vai terminar um pouquinho mais cedo hoje. E aí a gente continua na semana que vem, tá? Certo? Então, vamos. Aí a gente vai ver também, no próprio trabalho da prece, a gente vai ver a questão do sopro também, do passe. Nós vamos ver algumas coisas interessantes aí, tá? Vai ser bem legal. Ok, vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece então, né? Para finalizarmos por hoje. Muito gratos por estarmos juntos novamente, muito gratos por recebermos essa energia toda que recai sobre nós como uma fonte miraculosa, uma cascata de luz, uma cachoeira de bênçãos, vinda do plano maior, do plano espiritual elevado, a se derramar sobre todos nós, sobre os nossos ambientes, lavando a nossa alma, limpando a atmosfera espiritual da nossa casa, do nosso trabalho, de onde nós estivermos nesse momento. Para que todos possamos permanecer numa noite de muita luz, uma madrugada de vivência espiritual, de descanso do corpo e aprendizado da alma. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais um estudo realizado. Que as tuas bênçãos nos envolvam, nos protejam hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Então finalizamos por hoje,
né? Obrigado aí pela presença de todos. Lembrando que amanhã, às 9 horas da manhã, a gente tem o Céu Azul, tá? A gente tem às 9 horas, um estudo interativo como a gente faz aqui. Então todos estão convidados, né? Quem quiser participar será muito bem-vindo, tá? E à noite a gente continua na quinta-feira, né? Amanhã à noite a gente tem a nossa reunião mediúnica na Casa Espírita, né? Por isso a gente não faz o estudo aqui com vocês. A gente faz amanhã às 9 e aí na quinta-feira às 20 horas, tá? Então, um abração, boa noite para todos, fiquem com Deus, pessoal. Até mais.